irmãos, o 12º milagre operado por Jesus em favor de um homem que estava numa situação terrível. E diante do milagre que Jesus operou, houve uma grande discussão. Uma grande discussão porque muitas pessoas não têm sensibilidade espiritual. Eu não sei se você já conheceu alguém que trabalha com apicultura, colhendo mel que as abelhas colocam nas caixas. Normalmente os homens que começam a trabalhar com esse serviço, no início do serviço vão com uma roupa toda especial para que as abelhas não os piquem. E eles então vão lá, abrem as caixas, melam os favos e voltam para casa felizes. Mas com o passar do tempo, aqueles homens vão ganhando confiança a ponto de irem apenas com defumador. E eles então jogam fumaça sobre as abelhas ficam um pouco atordoadas e eles já não precisam usar aquela roupa de proteção, mas conseguem agora melar as abelhas apenas com a fumaça. E chega um ponto em que é capaz de alguns apicultores muito habilidosos irem até o campo onde as caixas de abelhas estão colocadas, abrir aquelas caixas, tirar o mel, sem medo que as abelhas os ferroem. Porque aqueles homens, ao longo dos tempos, passaram por tantas picadas, sofreram tanto nos ferrões daquelas abelhas, que acabaram se tornando imunes àquela dor, insensíveis à picada da abelha. Aqueles aqui que já praticaram alguma arte marcial sabem que o bom lutador costuma calejar a sua mão. E ele então bate no saco, bate para que a sua mão fique calejada e dura, para que quando ele encontrar o crânio muito duro do seu companheiro de luta, do seu adversário em cima do ringue, a sua mão não sofra dor nenhuma. E tem homens que são tão habilidosos que são capazes de dar um soco numa parede dura e não sentirem dor na mão. Lutadores de Muay Thai que têm um calo tão poderoso nas suas canelas que são capazes de derrubar uma árvore num chute com a canela. Eu já vi isso ao vivo. Pessoas que são capazes de devastar uma plantação de bananeiras só com a canela, chutando, de tão forte que aquela canela se tornou, de tão insensível que aquele membro acabou se tornando. De fato, meus irmãos, nós podemos nos tornar insensíveis nas partes do nosso corpo à medida em que vamos nos expondo às adversidades que a vida vai trazendo. Mas o mesmo acontece em nossa vida espiritual. Nós corremos o risco de nos acostumarmos tanto com as bênçãos cotidianas que Deus derrama em nossa vida, que nós nos sentimos e acabamos nos tornando insensíveis àquilo que Deus está fazendo. E Deus todo dia faz coisas maravilhosas em nossa vida, mas semelhante àquele apicultor que está acostumado com as ferradas da abelha, nós estamos tão acostumados com as bênçãos de Deus que não conseguimos mais dar-lhe glória. Não conseguimos mais contar as bênçãos como cantamos no hino que celebramos ao Senhor essa noite. Nós podemos nos tornar tão insensíveis espiritualmente a ponto de não vermos o que Deus está fazendo. Ou pior ainda, alguns são tão insensíveis espiritualmente que são capazes de atribuir uma obra de Deus ao inimigo de nossas almas. E de achar que aquilo que Deus está realizando é uma mentira, é algo que não é verdadeiro. De ver uma conversão genuína e sentir no seu coração que aquilo é fingimento. De enxergar Deus movendo a vida da igreja e ao invés de entrar no barco e navegar junto com os irmãos no oceano do Espírito, achar motivos para crítica, ira, briga, discussão, dissensão, porque nós podemos nos tornar insensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está realizando. Algo semelhante aconteceu com um homem, narrado nas Escrituras, que se tornou insensível, mas que Deus o sensibilizou. A verdade é que este homem era insensível nos sentidos físicos. O mal fez isso com ele. Mas ao redor dele haviam pessoas que eram insensíveis espiritualmente. E Jesus, ao mesmo tempo que trabalha com aquele homem que teve a sua sensibilidade física retirada pela ação do mal, trabalha com aqueles que estavam insensíveis espiritualmente. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e ir comigo a Mateus capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, e nós vamos ler 9 versículos desse texto, do verso 22 ao verso 28. Mateus capítulo 12, de 22 a 28. Vamos fazer assim, eu leio um versículo, a igreja Uma Só Voz lê o outro.
já que está sendo projetado ali, numa versão uníssona no nosso projetor, os irmãos podem assim ler intercaladamente comigo. O verso 22 diz assim: então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada a multidão, será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado. Uma cidade ou família dividida contra si. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês e acabarão de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Amém? O texto nos narra a situação dificílima em que um homem estava, atormentado por um espírito imundo que tirou dele os seus sentidos. Ele não conseguia mais enxergar e não conseguia mais se comunicar, falar claramente. Então este homem, em grande sofrimento, é levado por pessoas até Jesus, que opera um milagre na vida desse homem. E diante desse milagre há uma dissensão entre aqueles que observam o que Jesus está fazendo. De um lado, a multidão que sempre seguia Jesus, ansiosa por ver os seus sinais e prodígios, olha e fica admirada. Eles dizem: este é o filho de Davi, este é aquele prometido, o rei da linhagem de Davi que viria para redimir Israel. Só pode ser ele. Ninguém poderia fazer algo tão maravilhoso senão o filho de Davi, o descendente daquele que deveria de vir para redimir toda a humanidade. Mas de outro lado estão os religiosos da época que olham para o sinal que Jesus faz. E eles estão tão insensíveis ao poder de Deus que eles são capazes de dizer: Jesus opera pelo poder do príncipe dos demônios, pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. É interessante que a palavra aqui usada na língua grega para fazer referência ao príncipe é a palavra archon, que é um derivado da palavra arquê. Arquê quer dizer o início, o princípio, o maior, o mais importante das coisas. E archon é uma derivação no infinitivo que quer significar aquele que é o maioral, aquele que é o principal, aquele que é o mais importante. Então os fariseus, ao olharem para o que Jesus diz, para o que Jesus fez, para o milagre que Jesus realiza, olham e dizem: ele faz isso pelo poder do maioral, do mais poderoso, do mais forte dos demônios. Mas outras pessoas que estavam ao redor olham e dizem: ele fez isso porque ele é o descendente de Davi. Talvez aqueles fariseus mais acostumados a lidar com a realidade espiritual negativa e com o lado mal da falsa religiosidade, estavam mais propensos a ver a ação do principal demônio na vida daquele homem do que a ver a ação do principal presente de Deus à humanidade, Jesus Cristo, que veio para redimir. Enquanto os fariseus olham para aquela situação e veem a atuação, o protagonismo do príncipe dos demônios, Jesus Cristo se coloca dizendo: quem realizou esse sinal, quem operou essa maravilha, quem libertou este homem que estava aprisionado e quem se interpõe agora mostrando para vocês a realidade do que aconteceu, sou eu, o príncipe de todo o universo, o príncipe de toda a criação, aquele para que todas as coisas foram feitas e no qual todas as coisas subsistem. Como diz o texto de Colossenses que lemos no início desse culto, aquele diante do qual toda a criação está prostrada e aquele diante do qual todos dependem, todas as autoridades, os reis, os maiorais, todos estão debaixo da minha autoridade, e é no poder do Messias de Deus, encarnado e presente entre vós, que esse milagre aconteceu. De um lado, alguns que querem dar a primazia ao príncipe dos demônios, e Jesus se colocando dizendo: não foi o príncipe dos demônios, mas foi o príncipe de todo o universo,
o maioral, eu mesmo, Jesus Cristo, que operei este milagre em favor deste homem. Esse texto, meu irmão, me ensina algumas lições para aprendermos a diferenciar a ação do mal e a ação de Deus. Para que não aconteça conosco o que infelizmente aconteceu com aqueles homens religiosos daquela época, que mesmo vendo a olhos nus o poder de Deus operando, não conseguiam enxergar que era Deus que estava realizando. Estavam tão perdidos dentro dos seus pensamentos, das suas filosofias, dos seus pecados, que não viam o agir de Deus. Então o meu objetivo esta noite é, através dessas lições, ajudar você, para que você saiba distinguir como o príncipe dos demônios, Satanás, age na vida das pessoas e o que ele realiza, e como Jesus Cristo, o príncipe da criação, o príncipe do universo, o rei soberano e exaltado, age na vida das pessoas. E que, observando as lições aprendidas essa noite, você possa claramente diferenciar. E que, ao invés de estar no time dos fariseus, que estão confusos e avaliam de forma inadequada, que você esteja no time daqueles que demonstraram fé no texto e ficaram admirados, dizendo: este é o descendente de Davi. Amém? A primeira lição que esse texto me ensina é que o príncipe dos demônios adoece as pessoas, mas Jesus as cura. Amém? Vamos repetir juntos? Jesus? Eu vou já repetir, viu? Já entendeu. Vamos juntos? Primeiro Jesus. Jesus nos cura. Louvado seja Deus, Ele é aquele que nos cura. O texto da Bíblia nos diz que aquele homem estava numa situação muito difícil. Quando nós vemos as manifestações dos espíritos malignos na Bíblia, normalmente eles são espíritos que agem de maneira externa, de maneira estereotipada, de maneira até mesmo extravagante. Aquele demoniado gadareno que Jesus liberta e atravessa o mar da Galileia tão somente para libertá-lo, aquele homem era um homem forte, revoltado, cujas correntes não podiam prendê-lo, um homem que batia em todos que se aproximavam dele, um homem revoltado. Já preguei aqui aos irmãos o milagre que Jesus operou na sinagoga de Cafarnaum em favor de um homem endemoniado, que se levantou no meio da celebração da sinagoga e disse: o que queres conosco, Jesus Cristo? O que veio fazer aqui? Veio nos atormentar, veio atrapalhar a paz da sinagoga? O que você quer aqui? Muitas vezes na Bíblia nós vemos o inimigo tomando posse da vida das pessoas e fazendo com que as pessoas tenham ações extravagantes. Mas no texto em questão, o inimigo de nossas almas age de uma forma bastante específica na vida deste homem. Ao invés de entrar nele e fazer com que ele grite, esbraveje, se torne raivoso, o espírito que entrou nele foi simplesmente apagando a sua existência. E aquele homem se tornou alguém atônito, alguém praticamente catatônico. Ele foi pouco a pouco perdendo a capacidade de ser ele mesmo, a ponto de não conseguir mais enxergar nada, a ponto de não conseguir mais ouvir nada. O espírito maligno foi tomando conta da vida daquele homem e fazendo com que a vida dele se tornasse uma vida inadequada, sem poder fazer nada, sem poder ir por caminho nenhum porque não enxergava por onde andava, sem poder se comunicar e falar o que desejava porque estava mudo. A única coisa que aquele homem podia fazer era ouvir, e talvez ele se comunicasse parcamente com quem falava com ele através de suas mãos, dizendo sim ou não. Nós não sabemos, mas aquele homem estava numa situação difícil. O diabo que entrou na vida daquele homem fez com que ele se tornasse quase que mais um dos móveis da casa. E ele foi se apagando, se apagando, se apagando, até que ele ficasse totalmente catatônico. E é interessante porque o texto nos diz que algumas pessoas viram isso acontecendo na vida daquele homem. E viram que havia algo espiritual no que aquele homem vivia. E são essas pessoas que nós não sabemos se são amigos ou familiares daquele homem endemoniado que resolvem levá-lo até Jesus. Aquele homem não podia ir até Jesus por conta própria. Ele não conseguiria enxergar o caminho. Mas algumas pessoas o tomam pela mão e o levam até onde Jesus está. E Jesus o cura. E é engraçado que o texto diz que Jesus curou aquele homem, mas toda a discussão que se segue está em torno do espírito maligno que estava nele, o que nos mostra que existem doenças que nós sofremos, que são doenças naturais.
Explodiu algo perto de você e você ficou surdo? Você está ficando mais idoso, está perdendo a audição? Aconteceu algo no seu sistema vocal que fez com que você não pudesse falar? Ou você teve um problema na sua vista por forçá-la de alguma forma que impediu você de ver? Problemas naturais. Mas aquele homem não estava cego e mudo por problemas naturais, mas o espírito maligno tomou conta da vida dele e fez com que ele adoecesse. Então aprendemos com esse texto que existem doenças que são resultado das nossas ações naturais, mas existem também doenças que são operação do mal na vida das pessoas. E quando Jesus cura aquele homem, Jesus o cura retirando dele a causa da sua doença. A causa da sua doença era que ele estava possesso por um espírito maligno. Meus irmãos, o demônio adoece as pessoas. Há 3 maneiras principais como Satanás atua em nossas vidas. A primeira maneira é atuando nos oprimindo, colocando sobre nós pensamentos e sentimentos que nos levam para longe do Senhor, dizendo para nós que nós não temos jeito, que nós somos da maneira como somos e não podemos melhorar, dizendo para nós que as pessoas que estão perto de nós não nos amam de verdade, dizendo para nós que as coisas que nós fazemos não redundarão em bem algum, dizendo para nós, às vezes, que não vale a pena vir à igreja todo domingo, não vale a pena ser um cristão, não vale a pena ter uma vida com Deus, dizendo aos nossos corações palavras que vão diminuindo a ação de Deus em nossas vidas. E não é incomum encontrarmos pessoas que são crentes no Senhor Jesus, amam a cruz de Cristo, vivem na presença de Deus, mas têm sido oprimidos pelo inimigo de nossas almas. Ele tem colocado pensamentos, sentimentos intrusivos que tem feito com que essa pessoa entre até mesmo em estágios avançados de depressão, tristeza profunda, porque não consegue se livrar daqueles pensamentos e daqueles sentimentos que não provêm de Deus, mas provêm do inimigo. Mas o inimigo anda um passo a mais quando começa a obcecar pessoas. E aí existem pessoas que lidam com obsessão demoníaca. Porque depois que o inimigo nos oprime e vai nos colocando num canto, ele começa então a nos questionar e nos apertar pelas decisões que nós tomamos. Primeiro ele tenta oprimir o povo de Deus, tenta oprimir as pessoas para que elas não se aproximem de Deus. E quando elas se afastam de Deus, ele começa então a impor sobre elas o jugo pesado dele, dizendo, viu, você não presta, você não serve nem para ser crente, você não tem jeito. E não é incomum pessoas que sofrem obsessões demoníacas, que não conseguem dormir à noite, porque se sentem apertadas, oprimidas. Relatos de pessoas que quando estão dormindo à noite, sentem como se alguém lhes sufocasse fisicamente pela ação do mal em sua vida. Pessoas que estão em situações de obsessão demoníaca tão grande, que estão sozinhos em casa, mas não se sentem sozinhos. Veem vultos, ouvem vozes onde não há vozes, e o inimigo vai então colocando traumas, dores, dificuldades. Havia em nossa igreja uma senhora muito abençoada, que morreu aos 87 anos de idade, a irmã Eleta. Ela era uma bênção. Cantava, louvava a Deus, ficava em pé, era a primeira a bater palmas, ela era uma bênção. E a irmã Eleta, então, certa vez faleceu, devido à idade, ela já era muito velha, teve uma complicação de saúde e acabou falecendo. Nós a sepultamos, foi uma bênção. E durante a semana seguinte que aquela irmã faleceu, o seu neto me procurou na igreja dizendo, pastor, eu estou vendo a minha avó na minha casa. Eu falei, mas como pode ser isso, meu irmão? A sua avó era uma crente do Senhor Jesus, membro da nossa igreja, foi uma bênção a vida toda. Como pode acontecer isso? O Senhor Deus nos diz que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso, o juízo. Que o corpo volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus. E essa história de alma penada, de espírito que fica entre o céu e a terra, não é doutrina cristã, é doutrina espírita. E então aconselhei aquele irmão dizendo, em algum momento em que você ver a sua avó na sua casa uma vez mais, só por via das dúvidas, a repreenda em nome de Jesus. E você verá se quem está visitando a sua casa é realmente a sua avó. E ele então, certo dia, acordou de manhã e ouviu um barulho na cozinha, como se alguém estivesse lavando louça. E sua avó tinha o costume de lavar a louça muito cedo. E ele então acordou, imaginando que sua avó estava na cozinha lavando louça. E quando ele chegou à cozinha da sua casa, realmente lá estava a avó dele lavando louça. E ele viu aquilo e na hora ele lembrou da palavra que ele tinha aconselhado. E ele disse, eu te repreendo em nome de Jesus. E de uma hora para outra a sua avó
sumiu. E ele então pôde compreender que não era a sua avó que estava ali visitando, mas que era o inimigo de nossas almas, que estava se aproveitando de uma fragilidade, de uma tristeza, de uma dor profunda que ele estava sentindo, para oprimi-lo, para obcecá-lo, para fazer com que ele se desviasse dessa doutrina, para fazer com que ele fosse atrás de falsas teologias, para confundir a sua mente e o seu coração. E o inimigo faz isso, obcecando pessoas, indo atrás de pessoas, atrapalhando a vida de pessoas, fazendo com que pessoas não tenham paz no seu espírito através da sua ação. Mas além de oprimir e de obcecar pessoas, o espírito maligno também possui as pessoas. Isso é algo muito sério. Porque existem pessoas que vão flertando com o pecado, dando legitimidade espiritual ao inimigo. Vão flertando com práticas espirituais que não são de acordo com a palavra de Deus. E pouco a pouco o inimigo começa a ocupar espaço em seu coração, até que chega um momento em que o inimigo toma conta da sua vida e faz como fez com o homem do texto que lemos. Apaga a sua luz, tira a sua capacidade de escolha, sua capacidade de fala, sua capacidade de compreensão do mundo e começa a tomar conta da sua vida. Preguei esse sermão em nossa igreja lá em Três Lagoas e no final o irmão veio comentar comigo dizendo: pastor, eu estava na ativa, ele era militar da aeronáutica, falou, estava na ativa, lá servindo no meu quartel, e de repente um dos meus subordinados, que tinha o armário perto do meu, estava arrumando suas coisas no armário. Eu cheguei perto dele e vi que ele estava triste. Ele testemunhou para mim que esse subordinado dele era um jovem comum, uma pessoa quieta, tranquila, não era uma pessoa dada a confusões. E ele então se aproximou e vendo que ele estava triste, abatido, perguntou assim: por que você está assim nervoso? E ele percebia que aquele jovem suava frio. Estava com os olhos cheios d'água, nervoso. E ele perguntou: fulano, por que você está nervoso? E então aquele jovem olhou para ele, no fundo dos olhos, e disse assim: porque eu não matei ninguém hoje. Eu falo: que história é essa? Quem que você matou? Do que você está falando? Pare com isso. Ele falou: eu não matei ninguém hoje e eu vou matar. Ele perguntou: e agora? E compartilhou esse irmão comigo que ele foi então até outro colega dele, que ele sabia que era crente, e chamou para conversar com esse jovem. E este colega crente então pôde, através da palavra do Senhor, expelir o espírito imundo que estava tomando conta da vida daquele jovem. E fazendo uma anamnese, se percebeu que aquele jovem estava unido corporalmente com uma mulher que era praticante de artes mágicas, de satanismo mais profundo. E através disso o espírito que possuía a vida da então sua namorada, ou a obcecava, acabou fazendo parte da vida dele, o tentando, o possuindo. O inimigo adoece as pessoas. Mas glória a Deus, porque Jesus cura. E quando, meus irmãos, o príncipe dos demônios vem sobre nossas vidas para nos destruir, Jesus Cristo se coloca como o mais valente, como o restante do texto vai declarar, dizendo: eu estou aqui para livrá-los, para curá-los, para salvá-los. Enquanto o inimigo de nossas almas quer tirar de nós tudo o que nós temos, quer nos colocar à bancarrota, quer fazer com que nós sintamos destruídos e acabados, Jesus Cristo se coloca em nosso favor dizendo: eu sou aquele que te liberta. E se o inimigo te oprime, se o inimigo está obcecando sua vida, se o inimigo está querendo possuir o seu ser, eu sou aquele que devolve para você a fala, eu sou aquele que devolve para você a vista, eu sou aquele que opera o milagre que você necessita, e sobre mim o inimigo não tem poder. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus Cristo cura aquele homem automaticamente através daquele exorcismo que ele opera. Portanto, se alguém aqui essa noite que tem se sentido oprimido pelo mal, você ouviu falando sobre essas coisas e você disse assim: em algum momento da minha vida eu já vivi isso. Ou você olha para si mesmo e diz assim: eu ainda vivo situações assim na minha vida. Saiba que Jesus Cristo é poderoso para livrar-nos de toda a opressão maligna. Porque toda doença, dor, tristeza, insensibilidade que o inimigo de nossas almas quer criar em nossa vida, não pode resistir ao poder do Espírito Santo que quer viver em nós e fazer em nós uma obra linda e construir uma história da qual nós vamos nos orgulhar.
Mas o texto continua nos ensinando uma segunda lição. O príncipe dos demônios gera incredulidade, mas o príncipe do universo, Jesus Cristo, gera admiração. E aqui nós começamos a ver a ação do inimigo fora daquele que estava endemoniado. Aquele homem estava possesso pelo espírito maligno e Jesus o cura, Jesus o exorcita aquele homem, tira dele o espírito maligno que o estava atormentando. Mas agora parece que o demônio que atormentava aquele homem começa a caminhar pela região e começa a atormentar a mente e os pensamentos de quem está perto, fazendo com que algumas pessoas mais suscetíveis à sua ação gerem em seu coração uma incredulidade gigantesca. O texto não diz que aqueles fariseus expressaram claramente para Jesus o que acreditavam, mas eles em seu coração pensaram consigo mesmo: esse milagre que Jesus operou é um milagre operado pelo poder do mal. Veja o nível de incredulidade dessas pessoas, a ponto de ver um sinal maravilhoso ser realizado na sua frente e não darem glória a Deus. No entanto, a multidão que está ali perto se admira e diz: este só pode ser o filho de Davi. Porque quando Jesus Cristo opera um milagre, um sinal maravilhoso, nós podemos fazer duas coisas, ter duas reações ao que Jesus fez. Primeiro, nós cremos e participamos do milagre, permitimos que ele nos alcance, permitimos que, ainda que nós não sejamos o alvo do milagre, nós sejamos alegrados, engrandecidos, fortalecidos na fé pelo que Jesus operou na vida do nosso irmão. Ou nós estaremos no time dos fariseus, que são aqueles que criticam o que Deus está fazendo. A multidão se admirou, mas os fariseus duvidaram. Falaram: não é possível que este homem esteja fazendo isso. Meus irmãos, quanta incredulidade enche o coração das pessoas que estão aí no mundo. Pessoas que são alvos da bondade de Deus todos os dias da sua vida, mas estão tão insensíveis espiritualmente que não conseguem ver que é Deus que faz. E quantas vezes eu e você somos alvos da maravilhosa graça de Deus, e no momento em que recebemos o milagre da parte do Senhor, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, nós exaltamos ao Senhor, nós dizemos: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, foi Ele que fez. Mas o tempo vai passando e o nosso coração vai se esfriando daquele sentimento de gratidão, daquele sentimento de bênção. E dali a 2, 3 dias você está reclamando do milagre poderoso que Deus fez em tua vida. Quantas pessoas eu já presenciei estavam desanimadas, oprimidas por aí pelo mundo, sem trabalho. E você quer ver um homem humilhado? É ver um homem sem trabalho. Um homem, quando não tem condições de pôr o pão sobre a mesa da sua casa, de pôr o pão para sua esposa e seus filhos comerem, é um homem humilhado. E por diversas vezes eu tive a oportunidade de ver homens que chegaram à igreja humilhados por não terem como sustentar a sua casa e sua família. E nós orarmos a Deus, procurarmos alternativas, e aquela pessoa receber uma bênção do Senhor que ela não merecia. Nós sabemos que nós não merecemos bênção alguma, mas tem algumas coisas que são resultado óbvio do nosso esforço e da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade física de agir. Mas quantas vezes eu vi pessoas receberem milagres apavorantes, que eles não podiam nem sequer dizer 1% foi por meu mérito. E essas pessoas receberam o milagre, glorificaram a Deus, mas dali a algum tempo começaram a criar novamente um coração incrédulo e se afastaram da presença do Senhor. É por isso que, junto com os milagres que Jesus opera no Novo Testamento, ele sempre ministra sermões. Porque o milagre acaba em quem o recebe. A pessoa recebeu o milagre, aquele milagre foi operoso na vida dela, mas aquele milagre acaba na vida dela. Mas quando Jesus opera o milagre, ele traz um ensinamento. O ensinamento de Jesus permanece depois que o milagre vai embora, depois que aquela pessoa morre, outra geração vem, outra geração, e vai aprendendo com o Senhor. Meus irmãos, nós não podemos nutrir incredulidade em nossos corações, porque isso é uma obra de Satanás,
para atrapalhar a nossa vida espiritual. O inimigo gera incredulidade, mas Jesus, o príncipe do universo, gera admiração. Então, quando Deus fizer uma boa obra em sua vida, quando Jesus Cristo agir poderosamente em seu favor, glorifique a Deus no momento, mas conte as bênçãos do Senhor. Anote no seu caderno, não sei quantos aqui tem um diário, um caderno de bênçãos e motivos de oração. Crie esse hábito, crie lá para você um livro de orações e um livro de respostas. E conte às futuras gerações tudo que o Senhor fez por você. Quando você vê Deus agindo, se admire disso e participe. Permita que o milagre que Deus está fazendo na vida das outras pessoas seja a bênção na sua vida e não tenha um coração incrédulo. A coisa mais difícil na vida da igreja são pessoas incrédulas, que não acreditam que as coisas podem dar certo. E quando a liderança da igreja vem com um projeto, vem com uma visão, vem com um propósito, algumas pessoas se levantam e falam, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, tem esse e esse ponto negativo. Meus irmãos, toda e qualquer ação terá pontos nevrálgicos, pontos negativos, dificuldades, adversidades, mas o que vai fazer diferença é a nossa fé, a nossa vontade de experimentar o milagre de Deus. Se nosso coração for incrédulo, nós nunca vamos conseguir glorificar ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, eu aprendo com esse texto que o príncipe dos demônios gera incoerência. Mas Jesus Cristo, o príncipe do universo, gera profunda reflexão. Fale para quem está perto de você. Seja coerente na sua fé. Veja a incoerência daqueles homens. Eles atribuem a Satanás algo que Deus está fazendo. Eles dizem, Jesus operou esse milagre através do diabo. Porque eles entendiam que Jesus era um enganador, Jesus não era o Messias que tinha vindo para anunciar a palavra de Deus e para cumprir as obras que o Messias necessitava cumprir. E eles então inventam uma teologia toda esquisita, dizendo, não, este homem estava possesso de um espírito maligno, mas Jesus tinha junto de si um espírito maligno mais poderoso do que o espírito maligno que estava no homem, e então o espírito maligno que estava em Jesus expulsou o espírito maligno menor que estava no homem. Mas como isso explica o fato de que o homem era mudo e cego e agora fala e vê? Como isso explica o fato de que aquele homem foi restaurado? E mais, Jesus confronta os homens naquilo que eles pensavam no íntimo, dizendo, meus irmãos, não é por causa do poder de Beelzebul que eu faço esses sinais, porque toda casa dividida entre si não prosperará, todo reino que se divide não irá para a frente. Se Satanás milita com Satanás, como que ele vai realizar a sua obra? Isso não faz sentido nenhum, isso é um pensamento incoerente, é um pensamento bobo. E aí Jesus, o mestre dos mestres, dá a cartada final, porque ele diz àqueles homens, vocês, fariseus, têm discípulos. E quando uma pessoa está atormentada pelo mal, vocês enviam seus discípulos para visitar essas pessoas. E seus discípulos oram a Deus Todo-Poderoso, para que Deus tome conta da vida dessas pessoas e que os espíritos malignos que as oprimem sejam expulsos. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, por quem os seus discípulos expulsam? Jesus confronta aqueles homens com uma cartada de mestre, dizendo, se vocês acreditam que seus discípulos são capazes de expelir demônios através do poder de Deus, por que vocês não acreditam que o filho de Davi, o príncipe de todo o universo, o Messias encarnado, não tem autoridade sobre o mal? Pelo amor do Senhor, abram os olhos espirituais de vocês, tenham sensibilidade espiritual e vejam o que Deus está fazendo na vida deste homem. Jesus fala para eles, agora que vocês não têm mais argumentos e viram quão incoerente é esse pensamento que vocês tiveram, recebam essa. E Jesus então fala no versículo 28. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, vocês precisam aceitar uma realidade transparente. É chegado o reino de Deus. Veja que coisa maravilhosa. O espírito do mal, o príncipe dos demônios gera incoerência, gera discussão tola, gera bobagem, gera coisas colorárias que não interessam.
Mas o Senhor Jesus Cristo traz uma palavra de profunda reflexão, dizendo: é tempo em que o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. Abram os olhos de vocês e vejam isso, porque é isso que Jesus faz. Enquanto o inimigo gera confusão, Jesus Cristo traz uma profunda reflexão sobre quem nós somos, sobre o que Ele está fazendo e qual é o lugar que nós devemos ocupar dentro da obra dele. Que lugar você tem ocupado dentro da obra do Senhor? Você tem reconhecido que o reino de Deus é chegado e que Jesus está edificando o seu reino, chamando pessoas para entrarem nesse reino, através da pregação do Evangelho, e que você é um desses anunciantes, que vai ao mundo dizendo: o rei de fato e de direito, Jesus Cristo, já veio, ele venceu, e agora ele tomará para si um povo, e ele está conclamando todos vocês que andam perdidos pelo mundo para que se rendam ao seu reinado e pertençam ao reino que ele está trazendo, para que vocês não estejam do lado oposto e sejam sobrepujados pelo reino que vai se impor com a vinda do Messias. Nós precisamos ter clareza espiritual de que Deus está realizando a sua obra, que o reino de Deus está em nós e acontecendo através de nós, e que nós precisamos trabalhar para que esse reino cresça, avance e se desenvolva. Jesus continua no texto, ensinando aqueles homens que ele é o mais valente que entra e domina o poder do mal, e que há um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é tão somente atribuir ao inimigo de nossas almas aquilo que Deus está fazendo. É estar tão apostatado da fé a ponto de não ser capaz de identificar o que é obra de Deus e o que é obra do diabo. Nós precisamos, meus irmãos, urge a igreja de Jesus ter sensibilidade espiritual, conseguir ver o que Jesus está fazendo nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, e se unir a Ele naquilo que Ele está fazendo, jogando fora toda a incredulidade, jogando fora toda a incoerência, jogando fora toda e qualquer laço que nos prende ao inimigo de nossas almas, nos libertando de todo o mal. Aqui eu vou falar algumas coisas que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida, e você vai se identificar. Jesus Cristo quer que você leia a Bíblia, amém? Por que você não lê? Você vai dizer: é porque o meu tempo é curto, é porque eu trabalho demais, é porque é por causa disso, por causa daquilo outro. Existem pessoas que trabalham muito mais do que você e leem a Bíblia. Existem pessoas que estão em situações muito piores do que a sua e leem a Bíblia. Existem pessoas que estão vivendo os piores dias de sua existência e leem a Bíblia. Será que não é o caso de você acordar e dizer: será que o inimigo não tem me enganado, colocando em minha vida coisas menos importantes que estão ocupando o lugar das coisas mais importantes? Por que toda vez que você vai ler a Bíblia você fica com sono? Por que quando vem ao culto você se sente cansado, abatido, entristecido? Por que isso acontece com você? Por que você não consegue orar mais de 2 minutos? Por que quando você fecha seus olhos para orar, o seu pensamento vai voando, e de repente você está pensando na novela das 8? Por que isso acontece com você? Por que você não consegue experimentar na sua vida os milagres do Senhor? Por que você não consegue se livrar dos vícios que lhe prendem? Por que você não consegue mudar esse temperamento que você tem? Por que você não consegue ver a obra de Deus sendo realizada na sua vida? Por que você não consegue reconhecer as bênçãos que Deus derrama sobre você? Por que isso acontece conosco? O inimigo de nossas almas trabalha em nossas vidas, às vezes de forma tão sutil, que se torna até imperceptível. Então, se você reconhece em sua vida traços das coisas que aqui falei, vá até Jesus Cristo. Faça o que aquele homem, possesso por um espírito maligno, teve a oportunidade de ser conduzido a fazer. Se coloque por completo diante do Senhor, para que Ele reprima toda a ação do mal na sua vida e permita que você experimente o verdadeiro milagre de ser
Filho de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Ore comigo. Senhor Deus, nós estamos na tua santa presença. A tua palavra veio ao encontro das nossas almas. A tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra o mais íntimo das nossas juntas e medulas. A tua palavra nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o que lhe apraz. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Aquele que tem os teus mandamentos e os guarda, este será amado pelo Pai. O Senhor se manifestará a ele e também manifestará a ele o Pai. Nos ajuda, Senhor, adiante da tua palavra, sermos obedientes ao que o Senhor nos ensina. Quem operou na vida daquele homem cego e mudo não foi o príncipe dos demônios, mas foi o príncipe do universo, o maioral, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus Cristo, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele está entre nós essa noite para salvar, para libertar, para dar vida nova, para reacender a chama do Evangelho em seu coração. E eu quero orar por você. Alguém essa noite que quer ter um compromisso mais íntimo e profundo com o Senhor. Você precisa ser um crente de verdade. Parar de ser frequentador de igreja, visitador de igreja, e assumir um compromisso com o Senhor. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu quero orar por você. Alguém, erga sua mão só para ver você e orar por você. Amém. Talvez haja alguém essa noite que tem sido atormentado pelo poder do mal. Você tem encontrado em sua mente e em seu coração pensamentos e sentimentos que não provêm de Deus. E você quer pedir esta noite que Jesus, o valente dos valentes, amarre o inimigo em sua vida. Que ele lhe liberte do poder do mal. Eu quero orar por você. Alguém aqui essa noite quer fazer essa oração? Tem se sentido oprimido, abatido pelo inimigo? Amém. Talvez haja irmãos aqui esta noite que tem vivido um pouco de incoerência em sua vida cristã, um pouco de incredulidade. E você quer reconhecer mais o agir de Deus em sua vida. Você quer receber de Deus a capacidade de discernir cristalinamente quando o mal está agindo e quando Deus está agindo. Você quer se livrar dessa preguiça espiritual. Você quer se livrar dessa maneira de viver tão letárgica que você tem vivido. Eu não estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para orar com você. E eu oro em favor de mim mesmo todo dia, dizendo: Senhor, me ajuda a ser crente de verdade, a te amar de verdade, a repreender a ação do mal na minha vida. Se alguém aqui hoje querendo receber essa sensibilidade espiritual, eu quero orar por você também. Alguém, erga sua mão, eu vou orar por você. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, diante de ti está o teu povo. O Senhor nos conhece, o Senhor nos criou e tem nos sustentado até aqui. Senhor, como pode alguém criado à imagem e semelhança do Senhor se transformar num bicho? E pior que um bicho, alguém que é capaz de fazer tantas atrocidades, a ponto de nós ficarmos impressionados. Senhor, o inimigo tem feito isso na vida de muitas pessoas. Transformado essas pessoas em animais, e piores do que animais. Pessoas que pela ação do mal têm saído de suas casas e vivido na rua, uma vida de drogadição, prostituição. Pessoas, Senhor, que pela ação do mal estão enlouquecendo na sua mente e no seu coração. Pessoas que, possessas pelo mal,
cometem crimes que arrepiam a nossa espinha, matam crianças, abusam de pessoas inocentes, fazem males tão grandes que nós não conseguimos imaginar. Essa noite, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor liberte para a honra e glória do Teu nome. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam assumir um compromisso diante do Senhor. Dá a eles o poder de vencer as mentiras do inimigo. O inimigo mente tanto para as pessoas, dizendo que a vida de um crente é uma vida chata, uma vida ruim. Mostra para elas, Senhor, que a vida no Teu Evangelho é a melhor vida que alguém pode viver. Sê com aqueles, Deus, que se sentem oprimidos, abalados pela ação do mal. Os liberta em nome de Jesus. Que o inimigo não tenha poder para nos oprimir, para nos obcecar ou para nos possuir, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nos mantém firmes na fé, Senhor. Nos dá sensibilidade espiritual para identificar o que pertence a Ti e o que não pertence. Não nos deixa sermos enganados pelos falsos pregadores dos falsos deuses, mas nos ajuda a termos do Senhor o discernimento espiritual que só vem dos mais altos céus. Fica conosco, Senhor, essa noite. Recebe nossos corações e opera em nós o que só o Senhor pode realizar. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, no nome santo de Jesus, o príncipe do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Amém. A Ele seja toda a honra e toda a glória.